E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, vivendo em Cristo, iremos andar. Diaconisa Dolores, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Rosa, vencendo faltando só 2 dias, os nossos 21 dias de conhecimento de palavra, de oração, de jejum, de busca, nos aprofundando mais um pouquinho, né, irmã Djanira, para prosseguir em conhecer o nosso Deus. Alessandra, e só há uma maneira de conhecê-lo, orando, buscando, meditando na palavra, que a palavra vai nos mostrando passo a passo o que nós devemos fazer e nos orientar dentro dela para nós sermos vencedores em Cristo Jesus. Então essa palavra é uma palavra que se renova a cada dia, né, irmã Alessandra, irmã Elisa, Rogélia, essa palavra se renova a cada dia no nosso viver. Quando nós confiamos, quando nós cremos, nós sabemos que o Senhor, Ele vai nos ensinando. E quero agradecer a Cleide, todos os irmãos que estão aí perseverando, nossa Socorrinha, Paz do Senhor, Irmã Maria de Fátima, todos os irmãos que estão aí perseverando, irmão Pedro, Vitor de Ávila, que vai hoje fazer a oração final, os irmãos já estejam aí na intercessão. Estou usando a 4G, porque a outra internet estava dando muita interferência. Deus é fiel, né, irmã Socorrinha? Irmã Elisa está pedindo orar pela irmã Esther, verdade, 5 de novembro, aniversário da irmã Esther, uma mãezona nossa, né, irmã Elisa? Que caminhamos muito tempo aí na fé, juntas. Vamos orar sim pelo aniversário da irmã Esther. Mãezinha Creuza, sempre Mãezinha Creuza conta, né, muitas experiências para mim, tem me trazido assim, muita reflexão no dia a dia, de tudo que nós vivemos. Ela já tem uma certa idade, me conhece, passou por muitas experiências e nos ensina nos dias bons, nos dias difíceis. Uma mulher bem informada, que está sempre atualizada, isso é tão importante, né, meus irmãos? E é muito fiel a Deus. Ela crê, seus filhos, mãe da missionária Grácia, que é a mãe na fé ali na Igreja Nova Vida em Cristo, tá aí a missionária Dolores, a irmã Fátima, seja bem-vindo, irmão Danilo, que congrega ali, que sabe, né? Então a nossa mãe, mãezinha Creuza, eu assim tomei ela como mãe de coração, e ela me tomou como filha de coração. Ela tem os seus filhos, teve uma vida bem difícil para criá-los, educá-los, e hoje ela pode dizer: até aqui me ajudou o Senhor, né, mãezinha Creuza? Isso é uma bênção, saber que Deus tem ensinado os caminhos que os filhos devem andar. Ontem meu filho esteve aqui à noite, pude fazer uma oração por ele, pude conversar com ele e o Gabriel, filho do Eric, estiveram os dois aqui comigo, jantaram, e eu pude falar para ele que às vezes anda ansioso, preocupado. Eu falei: filho, viva um dia de cada vez. Não adianta a gente preocupar com o dia de amanhã, como vai ser. Pai do Senhor, irmã Edvanda,
como vai ser, porque o Senhor é que cuida de todas as coisas. Ainda dei um exemplo para ele, falei, essa caneta, ela tá aqui, até onde você consegue ir, pegar e fazer a sua parte, faça, filho. O que você não consegue, pega nas mãos do nosso mestre, que ele cuida. Saiu da porta do escritório para fora, abençoa lá e fala, Senhor, tudo aqui é teu, o dia de amanhã pertence ao Senhor, porque eles estão com muito trabalho para executar, e eu peço para os irmãos estarem em oração por eles, pela Paula, né, que tem a filha, que tem a casa, o esposo está desempregado. Então, irmãos, é peleja, mas nós sabemos que em todas essas pelejas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Nara que está aí para ganhar bebê também. Então, meus filhos, nós sempre fomos muito família, né, irmãos? E meus filhos, eles estão precisando de nós nesse momento e muito mais de Deus, né? E a gente está aqui para mostrar o que Deus nos ensina para eles, que muitas vezes ainda estão meio dormindo, né, irmã Catarina? Infelizmente, nós olhamos e falamos, oh meu Deus, a gente queria que fosse tão diferente, mas é tudo na hora e da maneira de Deus, né, Cristina? Estamos aí orando pela Camila, neta da Cristina, que foi acometida do Covid, mas está aí vencendo, logo breve já vai estar restabelecida em nome de Jesus. E estamos nessa peleja. Eu peço para os irmãos colocarem para o Senhor Jesus, Maninha, Santuza, que está aí, eu sei que é sempre corrido, às vezes ela liga lá e vai fazer outra coisa, está lá, não pode nem digitar, mas a gente sabe e entende, né? Eu vou pedir para as irmãs estarem fazendo oração e colocando no seu caderno, que a nossa irmã Meire pediu ontem, para Ana Paula Rodrigues, que ela está com dor no joelho, com artrite, com artrose e com dor na coluna. Então coloca aí, vamos orar, viu, irmão Pedro Vitor de Ávila, já anota aí esses nomes. A Natália, que está em Boston, ela foi para lá pela empresa, mas daqui 2 meses ela vai ter que assumir o aluguel da casa dela, do apartamento, que Deus preparar, o estúdio. Então coloque também a Natália nas orações no caderno dos nossos irmãos e mais os nomes que estão aí no caderno e as orações que forem chegando hoje, os pedidos para nós, né? Querida irmã Márcia, nosso irmão Antônio Otero, que está aí conosco, que é seguidor do Bispo Lauro, um Shalom, Adonai, a paz do Senhor, graça e paz. E o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos, cuidando, ajudando, né? Minha filha querida Miriam, também está aí, Renato Bertolini. Ontem senti a falta do Renato, da irmã Sueli, não sei, eu não vi mensagem deles. E eu sei, viu, Renato, que Deus está cuidando de vocês. Logo breve a doutora Bianca está aí já concluindo o curso dela, a faculdade. Isso é glorificar o nome de Deus, né? A Malu, Maria Luísa está aí conosco, pastora Cibele, Meire chegando agora. Nós já falamos, viu, Meire, da Ana Paula Rodrigues, já pedimos para os irmãos estarem colocando nos seus cadernos. E estamos aí juntos, numa só fé, num só amor, perseverando, como o apóstolo Paulo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho dentro do capítulo 22 de Atos, que é o apóstolo Paulo contando praticamente a mesma história do capítulo 9, mas nós vemos que dá um segmento depois, né, na história dele aqui, que ele está fazendo uma defesa ali perante aqueles homens do Sinédrio, amém? Então ele está aqui fazendo uma defesa. Eu saldo os irmãos na paz do Senhor. Eu dei o título aqui, levanta-te. Por que levanta-te? Porque Ananias, que foi um homem que apareceu 2 vezes dentro da passagem do Evangelho aqui em Atos, ele falou para Saulo, seja bem-vinda, Conceição, me achará. O Elias, filho da irmã Landa, passou por uma cirurgia hoje
vamos estar orando, né? Fraturou o braço. Oh, meu Deus, que o Senhor conceda ali as bênçãos para eles. Me fugiu aqui onde eu estava. Ananias, ele disse para Saulo, levanta-te, né? E ali Saulo recebeu o batismo. E muitos interpretam esse batismo como que tivesse sido o batismo pelo Espírito Santo, mas nós vemos que não. O apóstolo Paulo, ele fala muito dentro das cartas dele sobre o batismo nas águas. Ele sim foi batizado pelo Espírito Santo, mas também naquele momento que Ananias fala para ele, levanta-te, ele foi batizado nas águas, foi passado, teve um novo nascimento com Cristo ali, e ele creu, né? Porque ele já estava crendo, a partir do momento que ele encontrou com o Senhor, que o Senhor Jesus o encontrou, ele teve uma transformação de vida. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi assim, um pregador da palavra do Senhor, ele almejava falar de Deus, ele vivia Cristo na vida dele. Então aqui dentro dessa palavra é um pouquinho extenso, os irmãos tenham paciência, mas para nós termos o entendimento até onde Deus nos dá, amém? Do capítulo 22 de Atos, se os irmãos puderem, abram as suas Bíblias, do versículo 1 até o versículo 21, tá aí no post, os irmãos depois leem. Irmã Sueli, seja bem-vinda, Deus abençoe grandemente. Estou vendo já a irmã postando ali no Facebook, estou feliz de ver que a irmã está aí já, né, voltando às atividades, glórias a Deus por isso. A irmã Maria Vieira aniversariou também esses dias, que Deus a abençoe. E vamos orar pela irmã Esther, coloque aí nos cadernos de vocês, viu, meus irmãos, irmã Zuleide, a gente tá aí também juntas nessa peleja, viu, minha amiga? Sei que não tem sido fácil os seus dias, mas Jesus, ele caminha e segura nas tuas mãos, junto com você, com a sua família, com a sua mãe, irmã Lourdes, com a sua filha, e estamos juntas aí, irmãos. Vamos, que mais nos comove nesses últimos tempos é saber que nós, ainda no meio de tantas pelejas, nós temos crido no Deus que nós servimos. Aqui o apóstolo Paulo, ele creu, foi perseguido, mas ele venceu. Ele disse, então aqui dentro dessa passagem, na sua defesa, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, Nilva dos Santos, seja bem-vinda. Deus está entrando com uma providência na sua vida hoje, viu, Nilva? Charada minha irmã Rosa Nilva. O Senhor está entrando aí e mudando uma circunstância no seu lar, na sua casa, na sua vida, porque é necessário. Receba, em nome de Jesus. Deus fazendo grandes coisas por nós nessa tarde, irmãos. Fiquem apercebidos dentro dessa palavra, porque o Senhor vai falar conosco. Érica Pereira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Diz assim, quando ouviram-lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Eles estavam em silêncio, ouvindo a defesa do apóstolo Paulo, que ele estava contando, relatando para eles ali. E ele disse, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia. Tarso é um lugar ali na Turquia, onde ele tinha nascido. Mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, ou seja, na lei de Moisés. Ele era zeloso pela lei de Moisés, e ele aprendeu aos pés de um homem muito sábio na lei. Então, Paulo estava explicando para eles,
segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte. Ele matava, ele prendia, ele arrastava, ele era uma fera, ele pulava em cima das pessoas, ele fazia atrocidade para perseguir e prender os cristãos, porque eles achavam que era heresia naquela época, porque não tinha tido ainda o encontro com Jesus. Até a morte, prendendo e metendo-os em cárceres, homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos, que era conjuminado ali com ele, que ainda não acreditava no Senhor Jesus. Então perseguia, porque eles não queriam que o cristianismo crescesse, fosse divulgado. Aí o que eles faziam? Matavam, prendiam, tentavam fechar a boca dos cristãos. Missionária na Selma, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E então ele continua falando. Dos anciões ali, ele recebeu carta. Desses, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco. Ele estava indo para Damasco para prender, para levar arrastado. Era 250 quilômetros de onde ele estava. Ele tinha caminhado 7 dias quando ele teve esse encontro com Jesus. Quando Jesus o encontrou e o chamou e o designou em uma missão. E ele continua dizendo, quando eu ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ele estava em Jerusalém, saiu de Jerusalém com as cartas, estava indo para Damasco para prender, mas ele não conseguiu e foi transformado, porque ele encontrou-se com Deus. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, nesse horário que nós fazemos a nossa live, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz brilhou ao redor de mim. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo. Eu acredito que aquela voz tenha sido uma voz de autoridade, mas uma voz de amor, né? Porque Deus, ele é amor. Por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus. Oh, glórias a Deus. Jesus se mostrou, se apresentou, falou com ele. E ele então continua explicando para aquele povo ali na sua defesa. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Irmãos, quando nós perseguimos um cristão verdadeiro, fiel, que o Senhor fala que é a menina dos seus olhos, nós estamos perseguindo o próprio Deus, o próprio Jesus. Aqui Saulo, ele estava perseguindo aqueles que estavam levando a mensagem de Cristo. E o Senhor falou que ele estava o perseguindo. Eu sou Jesus de Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz que falava comigo. Ou, eles viram a luz, mas não ouviram a voz de Jesus. Eles não ouviram. E os que estavam comigo viram a luz, contudo perceberam o sentido. Perceberam o sentido da voz que falava comigo. Sem perceber, né? E o Senhor me disse, levante-te, levanta-te. Olha, Saulo, levanta. O Senhor fala para você nessa tarde. O que tem te prendido, irmão e irmã? Levanta-te. O que tem faltado para você cumprir o que Deus quer na sua vida? O Senhor, ele deixa um legado para cada um de nós. Basta nós querermos, né? Senhor, ainda que o Senhor não veio ao meu encontro como
o de Saulo, mas eu quero ir ao seu encontro. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero descer na olaria, como diz Jeremias. Ele disse ali, desce na olaria, Jeremias, e eu falarei contigo. Nós somos o barro, ele é o oleiro. Então desce na olaria de Deus, para ele falar com você, para ele te ensinar, para ele te ajudar. Porque tem momentos que se nós não estivermos com ele no nosso coração, com o Espírito Santo dele, nós somos vencidos, irmãos, por tantas tentações, por tantas coisas que se apresentam, muitas vezes bonito, se apresenta para nós como se fosse a melhor coisa do mundo, mas atrás disso existe ali uma potestade, um inimigo de Deus, querendo nos derrubar, nos derrotar. Mas graças a Deus, que o Senhor, Ele fala para nós na sua palavra, levanta-te. Então levanta-te, desce a olaria de Deus, que Ele vai falar contigo. Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca do que tudo te é ordenado fazer. Então Deus deu uma ordem para ele. Vai, Paulo, sai daí, levanta, você não está enxergando? Alguém vai te ajudar. Aí Deus providenciou ali, né, aqueles homens, para ajudar Saulo, para levar ele até a rua direita ali, onde Ananias impôs as mãos sobre ele. Tendo ficado cego, por causa do fulgor daquela luz, ou por causa da grande luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E aí, esse homem chamado Ananias, que até resistiu, quando Jesus falou para ele, Ananias, vai lá colocar as mãos sobre Saulo, ele falou, Senhor, lá, mas ele obedeceu, irmãos, ele não fez como Jonas, não vou, não, Senhor, qualquer outra missão, essa não se escondeu no porão, ele foi obediente à ordem de Deus. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Caiu aquelas escamas dos olhos dele. Escamas físicas, devia estar, né, com alguma coisa ali com aquela luz que afetou. Então caiu e recobrou as suas vistas. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu. Deus de Moisés. Jesus, ele não infringiu as leis, ele obedeceu, só que ele acrescentou o que deveria ser acrescentado, mas não tirou. E ele fala para nós que nós não devemos tirar nem um jota, nem um tio da lei de Deus. E Ananias era um homem justo e que temia Deus, que te escolheu para conheceres a vontade. Então, Ananias falou para ele que Deus tinha o escolhido. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Então, ele ouviu da própria boca de Jesus e ele estava sendo testemunha aqui, porque ele estava dando a sua defesa. Olha, aconteceu tudo isso comigo. E eu estou aqui contando, me defendendo perante vocês. Diante dos homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Aqui Ananias falou para ele, quando ele falou, foi cheio do Espírito Santo, que Ananias impôs as mãos sobre ele, ele falou, levanta-te, levanta-te, por que demoras? Recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, ali Paulo, ele foi batizado, Ananias batizou Paulo nas águas. E também continuou Paulo falando,
Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, aí Paulo já estava lá no templo orando. Enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, ou ele foi arrebatado, os sentidos aqui da terra, e entrou nos céus, né? Teve um êxtase. E vi que falava comigo, e vi aquele que falava comigo, o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Falou com ele agora, mas em visão, em um êxtase, né? Ele, um arrebatamento de sentido, ele viu Jesus. E ele disse: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eles não iam acreditar. Jesus é para quem crê, né, meus irmãos? O Senhor fala na palavra dele: feliz aquele que não viu, mas creu. Então, nós não vimos como Saulo, mas nós cremos, porque está escrito aqui para nós. E ele continua falando. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti, quando se derramava a sangue de Estevão. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai. Jesus disse para ele: vai, porque te enviarei para longe aos gentios. Então ali Paulo já estava sendo perseguido. Já queriam matar Paulo ali. E nós vemos que ele estava no apedrejamento de Estevão. Estevão era um pregador da mensagem de Cristo. Anos depois da morte de Jesus, Estevão começou a pregar. E Saulo, ele apoiou, ele participou da morte de Estevão, acreditando sinceramente que esse homem fosse inimigo de Deus. Olha, irmãos, a cegueira, a falta de compreensão, a falta de conhecimento, a falta de encontrar-se com Deus. Ele acreditava que Estevão era um inimigo de Deus, porque ele falava o que Jesus ensinou. E aqui então nós vemos que esse homem que desejava a morte dos cristãos, ele passou a pregar sobre a vida. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, ele almejava a vida eterna na presença de Jesus. E chamava todos para participar da mesma glória. E é isso. Quando nós conhecemos, por isso que muitos dizem: é doido, só fala de Deus, só... Irmãos, é o maior prazer. E Paulo viveu isso. A conversão de Paulo custou caro, né? No início os cristãos duvidavam da sua transformação. Mas Paulo, ele entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus. E até em uma das cartas dele, ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo mais em mim, mas Cristo é o que vive. Então, esse viver que agora Paulo tinha na sua carne, ele vivia pela fé no Filho de Deus, que o amou, que nos amou, que nos ama, que nos chamou, que morreu por nós. Então, Paulo, ele nunca tirou os seus olhos do alvo eterno. Todas as cartas foi o maior mensageiro dentro do Novo Testamento, da palavra de Deus. E ele falou até da possibilidade da sua morte, como algo positivo e até desejável. Ele desejava, porque ele sabia que seria muito melhor do que estar aqui na terra. Ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, ou seja, é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ficar aqui na terra e dar fruto para Jesus, ou ir para o meu mestre, que era o que ele desejava. Coisa linda, né, irmãos? Então ele ficou aqui dando os frutos até quando Jesus falou:
é até aqui. E aí o chamou. Amém, meus irmãos? Então, que nós tenhamos mesmo exemplo desse homem que teve uma transformação verdadeira. Foi batizado pelo Espírito Santo, foi batizado nas águas. Se você tem alguma dúvida sobre o batismo nas águas, leia as cartas de Paulo, que ele fala muito, tem várias passagens que ele fala sobre o batismo nas águas, e também foi batizado no poder do Espírito Santo para ter essa força para ser um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Meu irmão Pedro de Ávila, por favor, faz a solicitação, nós vamos estar adicionando o nosso irmão. Irmão Pedro está aí? Chegou aqui. A paz do Senhor, pastora. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Bem-vindo. Está aí na rádio, divulgando daí, daqui, para lá. Eita, esse é o poder de Deus, né? Que vai em todos os lugares. Sim. A paz do Senhor, amados irmãos, que está participando conosco nessa live, né? Eu quero dizer que é muito importante essa oração do meio-dia. Às vezes muitas pessoas a essa hora estão desorientadas, né? Estão preocupadas, né? Aí entra no Face e vê aí a live, começa a assistir, né? Ouvir a palavra do Senhor Jesus, e aí vai se maneirando, né? Vai aí se maneirando, né, meu irmão? libertando, vai se libertando, né? Em nome de Jesus. Eu quero dizer que essa live, eu compartilho ela em todos os grupos que eu estou. Eu tenho 4 páginas, também vai para as 4 páginas, vai para a página da rádio, né? Quero pedir aos irmãos, se você gosta de ouvir louvores antigos, né? Então, acesse aí no Play Store, Web Rádio Eu Adoro, e começa a ouvir. É 24 horas no ar, né? Então, amados irmãos, não vou tomar muito tempo da pastora. Fica à vontade. Né? Eu chamo de pastora, missionária pastora, Missionária, pastora. O mais importante, eu quero ir lá para o reino de Deus. O título vai ficar, isso, mas eu quero entrar. Estamos lutando para ir para lá, né? Glória a Deus. Mas eu sei que todo mundo está ajudando aí a pessoa que a senhora pediu aí Isso, sobre o Pix, né? O nome dela é Tainá. Nós estamos com o Pix aí no post, na live, e a gente está aí. Isso. Continuamos aí pedindo e agradecendo os irmãos que têm cooperado, que é uma irmã... Isso, depois vou mandar minha contribuição. E também aqui eu quero pedir aos irmãos, né, se for possível, tiver na medida do possível, né, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Bom Refúgio, na cidade de Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, é uma igreja pequena, é uma igreja de poucos membros, né, é uma igreja, ela é de finança, ela não é muito boa, e está aí construindo um templo, né, um templo pequeno, né, e se algum irmão se desejar também de ajudar aí a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Bom Refúgio, na cidade de Alto do Rodrigues, eles podem falar com a senhora ou com a Rosa. Depois eu mando a conta, se alguém quiser ajudar aí. Depois mandamos aí o comprovante de volta, né? Que a pessoa que ajudou. E se alguém ajudar, mande o comprovante para nós aí no Zap, para a Rosa ou para a senhora, que é para mim colocar no grupo deles lá, né?
para eles verem que alguém ajudou, alguém doou e para provar que foi doado, né? Combinado. Em nome de Jesus. A Rosa fica Então, responsável, aí amados a irmãos, gente põe e também no post, na live. Põe no rodapé. eu queria pedir oração também aqui para Luiz. Luiz é lá do Rio Grande do Norte, lá de Tabatinga, município de Alto do Rodrigo, Rio Grande do Norte, sofreu um acidente de moto na estrada que ele trabalha à noite. Na volta para casa de madrugada, eu acho que ele dormiu, não sei o que aconteceu, aconteceu um acidente. Acharam ele na estrada, caído, socorreram ele, levaram para o hospital, né? Teve lá uma hemorragia interna pequena. Graças a Deus, Deus ele vedou essa hemorragia, né? Passou uns dias internado, foi para casa, mas ele foi com uma pequena sequela, né? Ele está ainda em recuperação, né? Está em recuperação, está um pouco agressivo, né? Por causa da pancada na cabeça, está um pouco agressivo, e vamos orar para que Deus termine a obra em nome de Jesus, né? Vamos orar por Luiz e por Mites, que é a esposa dele, que está muito preocupada, né? E pela família deles, em nome de Jesus, né? E vamos orar também por todos aqueles que está escrito no livro, aqueles que a senhora falou o nome aí, que eu não anotei aqui, mas vamos orar. Ana Paula Rodrigues, que está com dor no joelho, artrite, artrose, dor na coluna. Natália, que está lá em Boston, precisa de que Deus mova para ela alugar um estúdio, um apartamento, alguma coisa. E a Camila, neta da Cristina, que está com Covid, os irmãos enfermos, os irmãos que estão pedindo aí na live, o Bispo Lauro, que está aí também já junto com a gente na intercessão, ele tem a oração dele da meia-noite, até se o irmão puder falar aí na rádio, à meia-noite, nós estamos juntos ali com o Bispo Lauro, ele apresenta lá o caderno dele, a gente junto ali apresentando o nosso, e na comunhão, né, meus irmãos? É isso que Deus quer de nós. Isso. Vamos orar geral, né? Vamos orar geral em nome de Jesus. Então, eu quero dizer aqui uma pequena explanação sobre oração, né? Em nome de Jesus, antes da gente começar a orar e entregar a todos em nome de Jesus, né? Então, amados irmãos, a oração é importante para desenvolver amor, comunhão e conhecimento de Deus. Além de demonstrar nossa confiança, gratidão e obediência a Ele, como em qualquer relacionamento. A sua comunicação e interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala conosco e em Jesus Cristo manifestou claramente a sua vontade. Em resposta a isso também, nós precisamos falar com Deus, apresentar-lhe nossos pedidos, agradecimentos e interceder pelos outros. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero citar aqui apenas 2 versículos para a nossa meditação, em nome de Jesus. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Salmos 18, versículo 6. Não te preocupes com nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, em que transcende todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Amados irmãos,
Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar um pelos outros. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos, Pai, na Tua presença, segundo a Tua vontade, orando, Senhor, pelos aqueles nomes que estão escritos no livro, orando, Senhor, pelos aqueles nomes que aqui foi falado, em nome de Jesus, Pai Santo e querido Deus, entra, Senhor, com a providência naquilo que cada um, Pai, está necessitando, em nome de Jesus. Pai Santo e querido Deus, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, essa água, Senhor, que depois de consagrada, Senhor, nós podemos tomar, Senhor. Através dela, Pai, todos serão curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo querido Deus, nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pode tomar água, missionária, em nome de Jesus. Presbítero, Deus abençoe poderosamente ao senhor, amém. A sua esposa, seu ministério, ao bispo Lauro. Glória a Deus. Título, ele tem uma importância porque ele dá uma autoridade, né? Autoridade que amém. Delega. E, então, a gente precisa respeitar o título do Glória Senhor deixou na sua palavra escrito, né? Amém. Aqui meditando, a gente brinca, mas é necessário. Uma autoridade, ela tem que ter, né, ali título, seja governo, seja presidente, seja a autoridade que for. Então, nós temos uma autoridade no nome de Jesus, né? Sim. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, glória a Deus, e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu sim, nome. Pai amado. Venha a nós o teu reino. Glória a Deus. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Assim na terra como no céu. Louvado seja o santo nome. Nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aleluia. Pois teu é o reino, o poder e a glória amém. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Durante essa oração que o nosso irmão estava fazendo, e agora nessa oração do Pai Nosso, Deus mostrava, irmã Edvanda, essa pessoa que fraturou o braço, via clarinho, o Senhor ia lá, o próprio Senhor ia lá e enfaixava. Receba a bênção. Pode falar, olha, o Senhor já abençoou. E via muitas bandeiras. Glória a Deus. Bandeira amém. Branca de pessoas que estão nos seus lares em conflito. E o Senhor mostrava que Ele está fazendo paz nesses lares. Esses lares que estavam em conflito. Eram muitas bandeiras brancas. E algumas coisas sendo desenroladas, via-se aquele rolo e ia desenrolando, desatando, era como se estivesse atado. E ali desatando, o Senhor recebeu as nossas vidas com amor nessa tarde. E bradou em nosso favor. Porque nós estamos aqui numa só fé, num só amor, que é um dar a mão para o outro, ajudar na necessidade. De nada adianta a gente ficar aqui só falando se nós não estendermos a nossa mão. Né, meus irmãos? Então, Rosa, obrigada por nos trazer o presbítero Pedro Vitor de Ávila para estar orando conosco. Obrigada, irmã. Amém. Estamos aqui. Bispo Lauro Rocha, que está aí intercedendo por nós. Eu creio que ele que vai dar o fechamento na nossa campanha no domingo. Irmãos, não percam o fechamento. No domingo, Bispo Lauro vai estar conosco, um homem de fé, um homem de oração, um homem de busca. Não o conheço há muito tempo, mas pelas mensagens e a palavra que ele traz à meia-noite, a oração, tem um compromisso com Deus, né? E todos os meus irmãos que estão aí, a Meire, que tem se esforçado, o Renato Bertolini, a irmã Sueli, que a Meire é o frutinho deles. Olha que coisa linda, irmão Pedro. Um dia a irmã Sueli sentiu de compartilhar com a Meire, como é importante compartilhar, irmãos.
compartilhou, ela sentiu o toque, está aí na obra, e eu creio que muitos frutos ainda o Senhor trará, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, façam como o apóstolo Paulo, que ele se entregou a si mesmo para Jesus. Se entregue de corpo e alma, porque Jesus lá vem voltando para buscar um povo que está com seu coração contrito, com seu coração desejoso de encontrar com ele nos ares. É bom? Nossa irmã, pastora Lourdes Jordano, que bênção estar aí conosco nessa tarde, seja abençoada. Manda um abraço para o pastor Marcos, nós temos em grande estima, que são ali parentes da irmã Tiana, irmão Luiz, que já está na glória, né? Foi muito cedo para o Senhor. Mas, enfim, meus irmãos, é como o Paulo disse ontem, se deixar a gente passa aqui a tarde toda, né, presbítero Pedro? Falar com os nossos irmãos, falar de Deus, é tudo de bom, é tudo que o Senhor tem maravilhoso, dado, muito né, bom. nessa terra, de melhor. E olha, aquele que leva a palavra do Senhor, andando e chorando, voltará com seus molhos, não é verdade? Então, faça um esforço, ore, viu, irmão Antônio? Essa causa que o irmão está enfrentando aí, que aos olhos do homem parece que não tem jeito, o Senhor, ele vai entrar e vai dar jeito para o nosso irmão, para a família, em nome de Jesus. Basta ter paciência, aguardar, orar e deixar as mãos de Deus, não tirar, porque quando nós deixamos, ele trata de fazer o melhor para nós e para aqueles que precisam. Amém? Amamos os irmãos em Cristo Jesus. Glória Sejam abençoados. E até amanhã, ao meio-dia, irmão Pedro. Amém. Deus abençoe poderosamente nesse seu compromisso, na sua missão aí na rádio. Amém? Amém. A nós todos. Até amanhã. Amém.